Tá chegando a hora boa, tá chegando a hora de quartas de final de Libertadores da América. Deportivo Pereira, Palmeiras, vamos fazer o jogo da ida lá na cidade de Pereira, na Colômbia. E a gente aqui vai esmiuçar esse confronto que muitos times queriam estar, muitos não estão. Times ditos grandes, tipo de peso, com tradição. Não sei se dá pra dizer isso, mas muitos ficaram pelo caminho. Hoje o Palmeiras é favorito, hiper favorito, o que não quer dizer nada para efeito de bola rolando, porque a equipe, e se o Palmeiras já provou disso também em outros confrontos, que se o Palmeiras não se supera ou se faz valer o favoritismo que tem, o Palmeiras acaba ficando pelo caminho, né? Tivemos essa experiência na Copa do Brasil. É óbvio que Palmeiras e São Paulo se parecem muito quanto à tradição, quanto a bola rolando. A qualidade não é tão diferente, não tem nem como comparar o Palmeiras com o Deportivo Pereira agora. Mas o Palmeiras também entrou no confronto favorito contra o São Paulo, né? Mas simplesmente ficou no tal do favoritismo. Não jogou nem na ida, nem na volta e acabou. Quando teve que querer jogar, o tempo foi acabando e o Palmeiras foi eliminado. Mas só que Palmeiras e Deportivo Pereira é totalmente diferente. O Palmeiras vai ter vários fatores contra nesse jogo de ida. É a distância, é o gramado ruim, é jogador desconhecido. Mas também o Palmeiras vai ter muitos pontos positivos porque tem a qualidade técnica, mesmo em terreno hostil. Vai ter a pressão da torcida, né? Mas também vai ter coisas a favor, que é a sua qualidade, a sua imposição física e técnica. O tal do se jogar bola, as chances de vencer existem. E são grandes, né? Que existe uma disparidade considerável entre Palmeiras e Deportivo Pereira. Não tem como negar. E qualquer tipo de analista ou palmeirense falar isso, em nenhum momento vai estar desmerecendo a equipe do Deportivo Pereira ou enaltecendo demais a equipe do Palmeiras. Analisar os fatos, né? Então não é chegar aqui com coitadismo. O Palmeiras vai enfrentar uma super equipe. Não é uma super equipe. Equipe aguerrida que venceu equipes com tradição, equipes fortes, deixou equipes consideráveis, até já campeão da Libertadores, pelo caminho. E está num lugar que muitos times queriam estar. Um Flamengo caiu fora, um Atlético Mineiro caiu fora, um Corinthians não passou nem da primeira fase. Hoje está numa Sul-Americana. Então, se o Deportivo Pereira está, é porque tem méritos. Detalhe, Deportivo Pereira é que eliminou o Independiente Del Valle, que era do grupo do Corinthians, atual campeão da Sul-Americana, que venceu o São Paulo. Então, pouca merda não é. Então, teve méritos. Como foi a partida, como é que desenvolveu, como fez para poder estar nesse confronto contra o Palmeiras, aí já é outra coisa. Mas que o time tem seus méritos, como o Palmeiras teve ao poder passar do Atlético Mineiro, ganhando a primeira partida, empatando a segunda, jogando com um regulamento debaixo do braço. Então quem está classificado para as quartas de final é por merecimento. Então muitos que vão desmerecer uma hipotética ou até possível classificação do Palmeiras, é porque o Palmeiras enfrentou um adversário fraco. Mas se o Palmeiras perde também, aí vai zoar, sendo que seu time não está mais. Isso que é bom salientar pontos, deixar a verdade sobre a mesa, o que é e o que não é. Então Palmeiras 9h30 vai na cidade de Pereira, na Colômbia, enfrenta no estádio o Hernán Ramírez, na cidade de Pereira, como já citei, o Deportivo Pereira. Então o Palmeiras tem que entra em campo como o líder no geral, melhor campanha, aí teve um dos melhores ataques, ou melhor campanha ou melhor time, né? No fringir dos ovos assim, a melhor equipe. E isso o Palmeiras já vem conquistando isso há anos. Sequências e sequências de melhores campanhas que nessa caminhada o Palmeiras já conseguiu, nesse novo Palmeiras de alguns anos pra cá, conseguiu 2 títulos. Também já foi eliminado de forma até surpreendente por um Atlético Paranaense dentro do Allianz Parque. É outro exemplo. Eu citei do exemplo do São Paulo, que o Palmeiras entrou como favorito e foi eliminado
no Allianz Parque. Libertadores também, na Libertadores passada, o Palmeiras deixou de fazer uma nova final com o Flamengo e tinha chance de poder ganhar novamente um Flamengo. Entregou o título de bandeja para o Flamengo. Por quê? Veio do Atlético Paranaense. E numa final, jogo único, é óbvio que o Flamengo vai sobressair a um paranaense. De uma forma que o Palmeiras, acho que endureceria. Por base de torcida, eu achei que o Palmeiras conseguiria ganhar mais uma vez do Flamengo. Poderia perder, mas não foi tão presa fácil como foi o Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras já entra com a pecha de favorito do líder no geral, né? E pela grandeza e pelo tamanho, pelos títulos, né? Então, o Deportivo Pereira é um jovem time prodígio, né? Que conquistou título colombiano na temporada passada, entrou na Libertadores como o atual campeão colombiano, né? Então, não é um time tão coitadinho assim como um argentino júnior, nem tanto, é um exemplo tão bom porque na década de 80 já ganhou Libertadores também, né? Então, outras equipes, Del Valle tá conquistando títulos agora, sul-americano, mas nunca ganhou uma Libertadores, né? Tá em caminho para isso, né? Não me surpreenda que algumas Libertadores um Del Valle vir a abocanhar algum título, né? Mas tem que ter a cooperação de argentinos, principalmente de brasileiros, deixar de ganhar, né? Não basta somente você elevar o seu nível, mas os concorrentes diretos têm que baixar o nível também. O Palmeiras também vem com a pencha de favorito, porque eliminou o Atlético Mineiro, que Libertadores passados, em outros anos, já foi campeão de Libertadores também. Então, da mesma forma que o Deportivo Pereira teve seus méritos assim, time pequeno que com suas limitações, está lá, o Palmeiras conseguiu também. Pegou um Atlético Mineiro, adversário chato. O Palmeiras teve que jogar bastante dentro do merecimento do Palmeiras, mas também dentro das limitações diante de um grande adversário. Então, para você ver, o Palmeiras teve que se empenhar muito para poder passar de um Atlético Mineiro para hoje estar a enfrentar um Deportivo Pereira. Um Flamengo franco favorito caiu fora, pegando um Olímpia que já também está no hall dos campeões de Libertadores da América. Só que o Flamengo desdenhou disso, achando que o Flamengo do presente poderia fazer somente o nome Flamengo conseguiu passar pelo Olímpia. Tanto que, se for ver, o Olímpia tem mais nome que um Flamengo, porque o Olímpia já conquistou também, tem mais títulos nacional também, tem 3 Libertadores, tal qual o Flamengo, tem tal qual o Palmeiras. Então, se for ver presença, títulos conquistados, até porque o Paraguai também o nicho de times grandes é menor. Então, até um pouco injusto também essa comparação, né? Mas por taças levantadas, o Olímpia tem mais títulos que um Flamengo. Então, nos títulos importantes está pau a pau. Então, Libertadores está 3-3 e o Olímpia conseguiu desclassificar. Então, mais um exemplo também para o Palmeiras abrir o olho também, porque não é só jogar com favoritismo, é jogar bola também. Então, o que a gente pode citar do Palmeiras é a tal das dúvidas, né? O Palmeiras vai ter aquele tal do terreno hostil, e isso que me preocupa, que tem notícias que eu apurei da cidade de Pereira, que chove bastante. Isso, gramado prejudicado, castigado, pesado. E o Palmeiras aí vai ter que... esquece jogo bonito. Eu acho que mata-mata de Libertadores já não vai ter jogo bonito, acredito. Ainda mais com uma equipe pequena, vai jogar fechadinha, muita bola aérea. E também, o Palmeiras também vai abusar de bola aérea também, como não tem bola pelo chão, por causa do gramado pesado e molhado, por causa das fortes chuvas. Provavelmente no horário da partida, da quarta-feira, 9h30 no horário de Brasília, provavelmente vai estar chovendo. Então esquece, jogo maravilhoso, bem jogado, vai ser aquele jogo bem, tipo, 1-0, 2-0 para ambos os lados, espero que seja pro Palmeiras, mas não esquece espetáculo, porque o gramado não oferece a isso, né? Então o Palmeiras, para que se arriscar tanto fisicamente, pode perder jogadores. É nisso que eu entro já com o tal das dúvidas e talvez alguns desfalques do Palmeiras. Tem jogadores que tá trabalhando para poder voltar a estar em plena forma para poder jogar, jogadores importantes, Gabriel Menino e Dudu. Só que no caso, em toda essa parte que eu falei agora, da descrição que eu acabei de descrever, o provável gramado que vai estar na cidade de Pereira,
no estádio Hernan Ramírez. Será que é cabível numa partida logo de ida, sendo que tem a volta no Allianz Parque, colocar Gabriel Menino e Dudu voltando de contusão? Será que vale? Por exemplo, você perder jogador, sendo que tem um jogo da volta, e o jogador, vamos supor, se entrar Richard Rios e John, dá sim pra dar conta do recado, sim. Tem categoria. O jogo passado do Palmeiras, Richard Rios fez um golaço, arma bem, desarma bem. John sempre muito participativo, até em fase relativamente melhor que a Dudu. Dudu tá em fase de voltar contusão, tem jogos que ele tá sendo preservado, ele não é o mesmo Dudu de outrora. Então eu não sei se seria tão favorável, tão capaz do Abel querer arriscar grandes e importantes jogadores do Palmeiras, tal qual que eu citei, Menino e Dudu, sendo que vai ter um jogo da volta que no Allianz Parque, o Palmeiras, mesmo se vai, sei lá, se dá um resultado revés, o Palmeiras tem capacidade para poder mudar o quadro da partida. Então, eu, numa boa, sem arriscar, eu iniciaria a partida com Richard Rios e John. Mas se tratando de Abel Ferreira, que ele gosta do time motivado e notá-lo sempre muito aguerrido, não é de se duvidar que ele vai querer pelo menos entrar com Dudu e Gabriel Menino. Então eu não faria isso. Mas eu não sou Abel Ferreira, eu sou apenas um torcedor, então fico na torcida. Se entrar que resolva, que pelo amor de Deus não se machuque, porque a falta pode ser grande, porque o Palmeiras tem peças que pode vir a agregar e ajudar, mas não tem um elenco tão vasto assim. Então pode deixar de ganhar jogos importantes por falta de jogadores ditos importantes. Um Dudu entra, um John, um Luiz Guilherme pode, sei lá, agregar algo de bom, mas não é a mesma coisa. Você tira um Dudu, não tem um jogador igual o Dudu. Tem do outro lado o Arthur, que joga uma bola boa, mas é do outro lado. O Palmeiras não pode ficar penso para um lado, mas equilibrado nos dois. E perdendo um Dudu a longo prazo, ele não jogar na Colômbia, beleza, mas aqui no Brasil é vital, por exemplo, o Dudu. Sem o Palmeiras, sem o Dudu, o Palmeiras fica um pouco zonzo, o Palmeiras sem um rumo, sem um norte, ficar saturando e sobrecarregando Arthur, Rafael Veiga. É bom que os outros jogadores também aparecem, mas também é bom ter diversas armas para poder criar, poder acabar com o adversário também. Então, por mim, eu não queria que os dois iniciassem a partida, mas se preciso for que comece, ou entre no segundo tempo, mas num gramado provavelmente tão prejudicado pelas chuvas, não sei se valeria o risco, contando que vai ter jogo da volta. Se eu falo que tem Palmeiras, do outro lado tem Deportivo Pereira. E eu tentei dar aquela... tem um time praticamente desconhecido, né? Eu fiz as minhas pesquisas, falei... Quem é esse Deportivo Pereira? Que passou num grupo que tinha Colo-Colo, passou num grupo que tinha Boca Juniors, foi para as oitavas de final, eliminou o Independiente Del Valle, que já ganhou Sul-Americana em cima do São Paulo, já eliminou o Corinthians da Libertadores, num grupo que tinha o Corinthians, já ganhou Recopa Sul-Americana em cima de Flamengo. Então, já ganhou, ganha de Corinthians, ganha do São Paulo, ganha do Flamengo. Esse era o Independiente Del Valle. O Deportivo Pereira chega lá e elimina o Independiente Del Valle. Por isso que eu falo assim, não é qualquer coisa, não é um time, não vamos mentir e falar não, porque o Palmeiras vai pegar um adversário fortíssimo. Os pontos que vai além do jogo podem complicar para o Palmeiras, mas um dos principais pontos não é a força da equipe do Deportivo Pereira, que nem eu citei, gramado, a distância da viagem, o time desconhecido. Todos esses pontos pode convergir para o Palmeiras não ter uma boa sorte na Colômbia, mas o Palmeiras tem reais capacidades de chegar lá e fazer por onde, vencer, classificar, passar de fase. Então, tal qual o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, que é muito mais forte do que o Deportivo Pereira, ganhou fora de casa, o Palmeiras empatou em casa, então sem precisar se expor, sem arriscar a sorte. Então, Deportivo Pereira, que classificou com 8 pontos num grupo que eu citei, o líder foi o Boca Juniors, que o Palmeiras, se passar, pega o Boca. O Boca se classificou com 13 pontos.
Sendo que o Deportivo Pereira, quando o jogo foi na Colômbia, ganhou do Boca Juniors. Já empatou com Colo-Colo. Também teve derrotas para Monagas também, por isso que a pontuação não é tão alta assim, mas conseguiu resultados importantes. Dito que é uma equipe pequena do campeonato colombiano. É o atual campeão, beleza, ganhou em 2022, mas é tal qual foi um Leicester que ganhou surpreendentemente um campeonato inglês alguns tempo atrás. Então é aquela coisa que não vai se repetir todo ano, um Deportivo Pereira campeão nacional. Não vai. As oitavas que eu citei, o Pereira eliminou o Del Valle com 1-0 em casa, aí fora de casa ficou no 1-1, né? Fez o dever de casa, 1-0 e empatou no Equador. Isso que foi surpreendente, eliminar o forte, chato, Independiente Del Valle, que equipes brasileiras, que eu citei, já em sua história já colecionou derrotas. Enquanto o Palmeiras já pegou um Del Valle e ganhou de 5-0, um Flamengo já perdeu, um São Paulo já perdeu, um Corinthians então nem se fala, é freguês de carteirinha de Del Valle. O Deportivo Pereira chegou lá e eliminou esse Del Valle. Então, né? Então fica até muito engraçado, flamenguista, São Paulino, corintiano aparecer nessa conversa, achando, Palmeiras, se hipoteticamente o Palmeiras passar, fica adversário fraco, né? Eu sei como que é fraco. Esse fraco eliminou um time que eliminou vocês também, em algum torneio sul-americano. Então, o Palmeiras tem que ter, baseado nisso aí, porque o Palmeiras está pegando o 15º colocado do campeonato colombiano. Começou o Clausura agora, meio com o segundo campeonato do ano, né? Tem o Apertura, o Clausura, começa-se, tá só com 5 pontos em 15º colocado. E o Palmeiras tem que ter o quê? Cuidados com o azarão, né? O favoritismo do Palmeiras ninguém vai tirar. Repito, favoritismo não quer dizer que vai ganhar. Tem a obrigação sim de ganhar. Que o Palmeiras é campeão, franco favorito com as eliminações de outras equipes grandes. Um Atlético caiu fora, um Flamengo caiu fora, um River Plate caiu fora. Então o que a gente pode falar? O Palmeiras é favorito ao título, não somente a passar mas também não quer dizer que vai ser campeão. Tem grande chance. Tem um Fluminense na outra chave, tem um Internacional. No próximo confronto, se passar, pode pegar um Racing de Avejaneda, um Boca Juniors. Então não é vida totalmente fácil. O quadro tá favorável, né? Que muita equipe chata que incomoda o Palmeiras já caiu fora, mas outras estão. Um dos principais adversários do Palmeiras pode ser o próprio Palmeiras. O Palmeiras vencendo as adversidades que tem dentro dele, é meio caminho andado para a glória, né? A tal da glória eterna, o lema da Libertadores. Então, cuidado com o azarão. Primeiro cuidado que o Palmeiras tem que ter, que eu acho, já falando dos cuidados do Palmeiras, mas também falando dos pontos que podem fazer o Deportivo Pereira triunfar. Como eu citei, gramado pesado, né? Fortes chuvas na região de Pereira. Isso é normal, é uma região que chove bastante. É entre a Cordilheira dos Andes e eu pego um pouco também da floresta amazônica, então um clima muito úmido. Não tem altitude, acho que a altitude, se eu não me engano, acho que é 1.400 metros, não dá. São Paulo é 750, mais ou menos, então a desculpa se o Palmeiras vier perder não vai ser a altitude. Não tem tanta altitude, 1.400 só, mas um gramado pesado. Aí nisso que nivela os times por baixo. O Palmeiras tem sua categoria, tem jogadores que gostam de jogar fácil, toca fácil, muita correria, muito 1-2, busca na frente. Esquece, gramado pesado, que vai ser um dos adversários fortes do Palmeiras. Provavelmente vai estar muito ilameado. Bola alçada na área. Então, é uma arma forte do Palmeiras. O que acontece? O Palmeiras vai ter que suportar isso também, porque o gramado pesado nivela por baixo. Outro ponto do azarão Deportivo Pereira, jogador desconhecido. Eu tentei ver a ficha de jogador, vi a ficha do jogador do Deportivo Pereira, não tem ninguém de fama. Aquele jogador lá, fulano de tal, 38 anos, perto de aposentar. Não tem. É um monte de jogadores desconhecidos que no ano passado conseguiu ser campeão colombiano. Então o técnico Alejandro Restrepo vai ter que ter
é o tal do fechar o elenco de novo, saber que o favoritismo é palmeirense, não tem como evitar isso, mas saber que um gramado pesado vai ajudar a equipe menos técnica. O fato de jogadores desconhecidos, com certeza o Palmeiras vai ter vídeos de jogos do Deportivo Pereira, mas quem é o 7? O 8, o 10, o número 11 corre bastante, o 1 é um bom goleiro, mas é tipo informações genéricas. Por quê? Jogadores desconhecidos, a gente não sabe que tipo de jogador que é um time veloz, é um time mais aguerrido. Por ser um time limitado e também um time pequeno, é obviamente que eles vão se trancar atrás. Para quê? Esperar o Palmeiras. Muito disso, dependendo, pode ser uma boa arma para o Palmeiras aproveitar. É o tentar esperar o Palmeiras. Então o Palmeiras pode se lançar ao ataque, pode esperar a vinda dele, porque o estádio vai estar cheio e eles vão apoiar. Então se eles forem para frente, duvido que vão, mas se forem, pode tomar um contra-ataque. Então o Palmeiras conhece pouco o Deportivo Pereira, com certeza ele tem mais informações do Palmeiras. O Palmeiras é um dos maiores times sul-americanos. Então, gramado pesado, jogadores desconhecidos, ao contrário de Dudu, Rafael Veiga, Rony. Rony é muito bem quisto na Colômbia, porque jogador voluntarioso, que marca, que volta para recompor, que faz gols. Então é bom sempre citar isso, né? É engraçado que os jogadores do Palmeiras é bem mais valorizado no estrangeiro, na imprensa argentina, na chilena, na uruguaia, na colombiana. No Brasil tem jogadores que são malquistos ou mal falados porque não são dos protegidinhos da mídia, né? Sabemos quais são os times, né? Força física, outro ponto também. Então, como eu citei, time limitado, o que eles vão querer fazer? Imposição física. Não temos a habilidade que o Palmeiras tem. O que eles vão fazer? Picar o jogo, enervar o time do Palmeiras, fazer cera, o que tá do direito deles, mesmo jogando em casa, né? Que o jogo começa 0-0. Placar hiper favorável e agradável pro Pereira. Tá 0-0, se eu levo 0-0 aqui, levo 0-0 no Brasil, é pênalti. Aí vai e seja o que Deus quiser. Então o jogo começa muito favorável pro Pereira. O Palmeiras que vai ter que reverter essa situação para se tornar favorável pro próprio Palmeiras. E a força física vai ser aquele lá. Muita falta, picando o jogo, intimações, dedo na cara, conversinhas ao pé do ouvido. Para quê? Vai desestabilizar principalmente o emocional do jogador palmeirense. Então a força física é mais um ponto que o jogador palmeirense tem que se ater para poder burlar e ultrapassar essas dificuldades, né? Então, mais um ponto também que é favorável pro Deportivo Pereira, que pode ter algum revés para o Palmeiras, que é o maior jogo da história do Deportivo Pereira. Qualquer jogo que for avançando de fase do Deportivo Pereira, que é o atual campeão colombiano, mas é uma equipe minúscula, uma equipe pequena, mas muito aguerrida, vai ser o maior jogo da história. Quando ganhou do Boca Juniors em casa, foi o maior jogo da história. Quando eliminou nas oitavas de final o Independiente Del Valle, foi o maior jogo da história. Agora o maior jogo da história é contra o Palmeiras. Favorito ao título, chegando em fases finais afuniladas de Libertadores, ganhando títulos a rodo nacional e internacional. Então é o maior jogo deles. Então a empolgação. Eu citei gramado pesado, jogadores desconhecidos, a força física, a imposição física, a imposição moral e até mental também, isso é importante. Então, o que é o maior jogo da história também? A empolgação. A empolgação daquela coisa do... E pode entrar na parte da empolgação, o tal do, entre aspas, o descompromisso. Tipo, a responsabilidade é do Palmeiras. O Palmeiras que chega aqui, que se quiser, que goleia a gente. Eles vão jogar, tipo, é o jogo certinho deles. Tipo, com muita imposição, com muita força física, com muita... intimando o adversário, o que tá no direito deles. Não vou julgar que tá certo ou tá errado. Que o outro não jogou nada. Então o Palmeiras que jogue bastante e passe por cima, né? Capacidade tem. Outro ponto para poder para colocar também é o bola, como eu citei, a bola aérea pro Palmeiras. Que o Palmeiras tem uma das seus melhores... A bola aérea ofensiva e até a defensiva. O Palmeiras vai ter que usar muito da sua bola defensiva para quê? Suportar o jogo aéreo.
que com certeza vai estar. O time é fechado e limitado, gramado ruim, tanto pro Palmeiras como para eles. O que eles vão fazer? Alçar a bola. Deixar um centroavante sozinho, alçar a bola. Se for um grandão que faz gol de cabeça, então o Palmeiras vai ter que ter muita destreza ofensiva para chegar lá e incomodar, para chegar lá e fazer os gols, né? Impor o favoritismo, né? Melhor dizendo, mas também não levar também algum parar em alguma poça, a bola tá rolando para, a zaga para, sei lá, pedindo impedimento, alguma coisa, leva um gol bobo e complicando a situação para trazer o jogo aqui pro Brasil, né? Então é bom a gente estar atento até aos pequenos detalhes também. Como eu também já citei também, falei da empolgação do maior jogo da história do Deportivo Pereira, é um time que já venceu o Boca Juniors, né? Eliminou o Independiente Del Valle, empatou com o Colo-Colo. Então é um time que já tem seus feitos. É óbvio que a gente não vai ficar enaltecendo assim, porque o Palmeiras vai ter uma equipe super difícil. Pode se tornar difícil, dependendo da característica do jogo e o que o Palmeiras permitir que eles façam também, né? Vamos eu tô tentando esmiuçar aqui a partida, mas também é bom colocar cada um no seu lugar. Em nenhum momento vou dizer que o Palmeiras é coitadinho. O Palmeiras tem sim a sua obrigação, sim, de ganhar. Eu não digo assim, nem de ganhar lá na Colômbia, por causa que tem todos esses fatos que eu já narrei aqui. Distância, time adversário empolgado, gramado prejudicado, tudo isso tem. Mas o classificar o Palmeiras tem a obrigação. Tipo, Palmeiras empatou 1-1 lá, jogo feio, truncado. Que vier pra cá, o Palmeiras ganha de 2 ou 3-0. Então, uma coisa que eu cobro é a obrigação da classificação. A vitória na Colômbia eu não cobro, por N motivos que eu citei, né? E já salientei várias vezes. Mas eu não cobro a vitória na Colômbia, mas eu cobro classificação. Aconteceu alguma coisa, perdeu na Colômbia. Faça a favor de ganhar aqui no Brasil. Ponto, só isso. Perdeu 1-0 lá? Ganhou de 2-0 aqui, tá bom demais, chega. Mesma coisa contra o Atlético lá, ganhou fora de casa, empatou em casa, chega, acabou. O que vale é a taça levantada. Só um parênteses, eu tava vendo, tipo, que eu tava vendo, tipo, uns... não sei se é Lívia no Pumoceno, que é um flamenguista lá, meu xarope, tentando bater de frente com o Jailson, ex-goleiro do Palmeiras, que foi campeão, tava no grupo que foi campeão contra o Santos, depreciando a final do Palmeiras contra o Santos, que foi muito feia, que não sei o que, mas realmente foi. Mas a final entre Flamengo e Atlético Paranaense foi bonita tecnicamente. A final Flamengo e River Plate foi muito bonita também. Jogo final, ainda mais jogo único, não tem nada para ser bonito. O que marca são taças levantadas. Aí quando pega um comentarista, eu não gosto de tal time, então eu vou falar. Não, na frente do Jailson. Não, o Jailson foi de uma elegância, de uma educação que poderia escorraçar ela na boa. E a pessoa, o Jailson chegar nela e falar, aí você, tipo assim, você tá falando que o meu time foi campeão jogando feio, aí você que apresenta e você faz comentários ruins. Aí vai falar, não, é machista, que não sei o que, esse homem não presta. Mas ela pode falar, foi campeão jogando feio. É feio pro seu time que perdeu. O seu time que eu falei no caso, porque ela é flamenguista. O Flamengo já perdeu uma Libertadores pro Palmeiras. Então, isso engraçado que esses pormenores ela não lembra. Mas ela quer depreciar. Tipo, eu enalteço uma coisa, automaticamente eu tenho que depreciar outra. Então, o Flamengo já fez final de Libertadores feia, mas foi campeão. E se tornou bonito. Por quê? Bonito é taça levantada. Palmeiras que já ganhou Libertadores contra o Flamengo, já ganhou Libertadores contra um Santos, independente da qualidade, é taça levantada, caramba. Agora você quer jogar muito bonitinho, que nem seleção de 82, isso, e não ganhar nada, então quer ficar pra história como o futebol arte. Pra mim eu quero futebol de taça levantada. Eu quero gritar, é campeão, né? Não fazer agradinhos pra setores da imprensa. Então, só para poder fechar, falar do Deportivo Pereira, fechando esse parênteses, falando que o Alejandro Restrepo ele já fez muita coisa pelo Deportivo Pereira, porque ele tirou o Pereira do rebaixamento quando ele assumiu em 2022 e levou até o título. Foi uma coisa, uma epopeia, uma equipe pequena. Tanto que hoje, voltando ao normal, o Deportivo Pereira está em 15º. Está começando o clausura agora, né? Com um segundo turno, um segundo campeonato. Será que
não tem méritos. O Alejandro Restrepo, ele armou um time pequeno, aguerrido, que cada jogo que vai passando vai fazendo o time da história, vai fazer o jogo da vida do Pereira. O Palmeiras tem a sua obrigação do quê? Eliminar o Pereira. Então, e o que pode ter de dificuldade, além do time do Pereira em campo, são tudo isso que eu já falei. Então, é o gramado pesado, são jogadores desconhecidos do Pereira, a força física, a imposição, a empolgação deles, por ser o maior jogo da história, bola aérea, já venceu o Boca dentro de casa, porque não ganha do Palmeiras também. Então, já saiu de um rebaixamento, quase rebaixamento, para ir para um título colombiano. Então, é um time que já foi forjado com dificuldades. Então, cabe o Palmeiras fazer por onde e eliminar esse time e eliminar as dificuldades, né? Então, o caminho do Palmeiras está sendo traçado para poder para a final no Maracanã no final do ano. Fácil? Acredito que não vai ser, por tudo isso que eu já citei aqui. Então, mas o principal mistério do Palmeiras é não cair na sua própria pilha, né? Da sua própria pilha, do time, da torcida, dirigentes, da imprensa. Joga o jogo, né? O Palmeiras capacidade tem time, tem melhor tudo que o Pereira. Basta vencer as dificuldades por mim citada para assim poder passar para uma próxima fase e aí chegar numa final de Libertadores com méritos, levantar mais uma taça. Então, estamos na torcida, acaba o pré-jogo, né? Então vamos lá, vamos torcer pro Verdão que possa vir mais uma classificação rumo à glória eterna.